Senhor. Obrigado, meu Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença para pedir ao Senhor graça e misericórdia. E cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui para nos abençoar, para nos ajudar. O Senhor disse na Tua palavra que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, ali o Senhor estaria presente. E nós cremos que aqui há mais de 2, há mais de 5, há mais de 10, há mais de 15. E nós agradecemos ao Senhor, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, a cada irmão e que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. Obrigado por esta primeira parte do culto, pelos louvores cantados, apresentados diante do Senhor e para o Senhor. Esperamos que o Senhor tenha recebido, Senhor. E agora, Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra. E esperamos que o Senhor fale conosco. Ajude-nos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Do versículo 1 até o versículo 3. Nessa noite eu quero falar sobre a representação da mulher na Bíblia. O que a mulher representa na Bíblia? Glória a Deus. Claro que o assunto que eu vou falar hoje, de forma alguma, as irmãs poderão pensar que serão atingidas pelo que eu vou falar aqui nessa noite. Mas como são cristãs, como são reveladas, entenderão o que será falado aqui nessa noite. Amém. Amém. Sem desprezar, sem menosprezar, sem rebaixar, de forma alguma. Eu acho que, como Paulo disse, as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém. Isso já é o bastante, amém, irmãos? Isso já é o bastante. 2 Coríntios 11, verso 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas a preocupação é 2 Coríntios 11. Eu falei primeiro? 2 Coríntios 11. Mas a preocupação de Paulo está no versículo 3. Mas me preocupo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar aqui da carta para a era da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso. E esse anjo era Paulo. Esse mensageiro era Paulo. Aleluia. Aleluia. No entanto, a carta ela é endereçada para a igreja. Apocalipse 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso,
Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho uma coisa contra vocês, dessa era, desta igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui temos uma porção da Tua Palavra e cremos que o Senhor vai nos ajudar, porque é a Tua Palavra. Sabemos que ela é o pão vivo que desceu do céu, é o alimento para nós nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa e gloriosa palavra. Devo lembrar aos irmãos que domingo que vem será a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Por causa disso, não haverá culto aqui no sábado, pois dia 7, que é domingo, será a Santa Ceia, a ceia do Senhor. E como os irmãos sabem, o mesmo trajeto, o mesmo horário em que o especial Avan vai estar apanhando os irmãos, pegando os irmãos, transportando, levando-os para Sarzedo, para termos aquele companheirismo em torno da palavra, com todos os irmãos tomando a Santa Ceia. Amém? A ceia do Senhor. Então, às 5 da tarde, no domingo, dia 7, já estará a Van saindo daqui. E às 18 horas nós começamos em ponto o culto de Santa Ceia em Sarzedo. A ceia do Senhor. Novos irmãos estarão tomando a Santa Ceia, porque haverá novos convertidos sendo batizados. Pessoas que vão se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E entre eles, os nossos irmãozinhos que estão aqui na frente aqui, netos do irmão Joaquim, né, que estão aqui na frente, que é irmão, o nome da irmã, esqueci. Kaique e Letícia. Hã? Aleluia. Kaique e Letícia, né? Os irmãos podem ficar de pé, os irmãos já conhecem, fiquem de pé para os irmãos verem vocês. Isso, Kaique e Letícia, 13 e 11 anos. Parece que a minha tem 13 e o Kaique tem 11, mas não. Kaique tem 13 e ela tem 11. Pode sentar, Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe vocês. E nós teremos mais pessoas para ser batizadas, amém? Amém. Isso será na sexta-feira, dia 5. Aí no domingo eles já tomam a Santa Ceia, amém? Amém. Graças a Deus. Tem um irmão também, nós vamos batizar ele. É um irmão que passou por quase 15 igrejas, me contou o testemunho dele, me contou a história dele no domingo, em Sarzedo, no escritório. Ele disse que passou em 15 igrejas, umas 15 igrejas, pentecostais, ortodoxa, neopentecostal, todo tipo de linha de ministério ele presenciou, participou e teve como membro. E aí chegou um ponto que ele falou assim: sabe uma coisa, eu não vou ficar em lugar nenhum, porque está tudo errado. Essa está errada, essa está errada, aquela está errada, está tudo errado, vou ficar em casa. E aí, ficando em casa, ficando um bom tempo em casa, ele consertando o rádio lá, mexendo com o rádio, ele então ouviu um hino, bonito um hino, parou naquele hino. E outro mais hino, mais outro hino, mais outro hino, e ficou por ali. E de repente entrou a pregação. Aí ele ouviu ouviu duas, é isso que eu estou precisando. É isso que eu estou precisando. Era isso que eu buscava. Era isso que eu estava buscando. Ele passou a pentecostal, passou para essa neopentecostal, passou para essas ortodoxas, passou para essas unicistas, tudo passou. E ele diz: era isso que eu estava procurando. Amém?
Então não tem outro lugar a não ser em Cristo Jesus a palavra. As pessoas têm que entender o seguinte, que elas não estão saindo de uma igreja para outra igreja. Não estão saindo de uma denominação para ir para outra igreja. Né? Estão saindo do sistema para vir para a palavra. Para vir para a palavra. Tem uma irmã que aceitou a mensagem agora. Ela chama Irmã Maria, mora lá em Sarzeiro. Teve 30 anos dentro da universidade. Você conhece ela, né, irmão? Sim. Irmã Maria lá? Eu conheci ela. 30 anos na Betel. 30 anos na Betel. E aí eu ouvi a mensagem pelo rádio, eu vi a mensagem. Aí ela falou assim, mas está faltando muita coisa lá no nosso meio. Está faltando muita coisa. E aí ela tinha conhecimento com a irmã Sara, a Sara sempre falando para ela. E aí a Sara conseguiu levar ela a fazer uma visita. E ela disse que no culto que ela foi, estava pregando, não sei qual foi a mensagem que eu preguei esse dia, ela disse que estava flutuando no meio da igreja. Era como se estivesse flutuando na igreja. E aí ela viu o irmão Célio lá, que é cunhado do irmão Joaquim, irmão Sônia, que também era de lá, que também está conosco agora. E aí ela falou assim, agora você está no lugar certo. Falou para ele desse jeito. Aí tudo bem. Aí o pastor, lá o antigo pastor dela, ligou para ela umas 2, 3 vezes. Não, irmã, só tem que vir para cá, e não sei o que, lá está tudo errado. Aí ela falou, se está errado, pastor, deixa eu ficar errado com isso. E aí ela encontrou com a irmã Sara outra vez. E ela falou para a irmã Sara, Sara, como é que eu faço? O pastor está ligando para mim. Aí eu falei, eu vou falar com o pastor, para ver o que o pastor fala. A irmã Sara vai e liga para mim. Pastor, a irmã Maria disse que o pastor está no pé dela. E não sei o que, e ela não quer desagradá-lo e tal, ela quer falar alguma coisa para ele. Eu falei, irmã, fala para ela que se ele ligar novamente, que diz para ela assim, pastor, fique tranquilo. Eu não saí de sua igreja para outra igreja. Eu não saí de lá para outra igreja. Eu saí daí para a palavra. Eu saí daí e vim para a palavra. Então o senhor teria que ficar feliz com isso na palavra. Aí o pastor ligou para ela novamente e ela falou a mesma coisa que foi falar. E agora o pastor não fala mais, não liga mais nada. Deixou ela quieta, tá mesmo? O eleito é assim, o eleito, se é eleito, ele fica firme na palavra, amém? Fica firme na palavra. Né? Então é isso aí. Então, domingo que vem, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Nós estamos com a nova plataforma de Apple, de aplicativo, e esse aplicativo agora do site, quem tem smartphone, quem tem sistema Android, quiser baixar, para ouvir a rádio, né? É só entrar lá no Play Store e escrever Rádio da Mensagem. Rádio da Mensagem. E aí você baixa o aplicativo e vai ouvir a rádio, como se estivesse ouvindo a rádio FM mesmo, em casa. E o site é www.fundamentalfm.com. Não é .com.br, não é .com.br, é .com somente. É um site de status internacional. Então, já está no ar, já está, bastante pessoas já baixaram o aplicativo, vários irmãos de vários lugares mandaram áudio para mim, falando o que estava ouvindo. Quem ouviu o rádio dos irmãos mandando áudio? Amém. Os irmãos, o irmão Josemar da Paraíba mandou um áudio falando que estava ouvindo a rádio limpinha. Olha a Paraíba, João Pessoa. O irmão Antônio do Maranhão, da cidade de Timon, do Maranhão, ali com a divisa ali naquele rio que faz divisa com Terezinha ali. Está ouvindo a rádio, está limpinha. O irmão lá de Goiás, também, o irmão Fernando Fabiano, também ligou, mandou um áudio, falando que pega na rádio limpinha, também. Até o volume melhorou. Lá de Almenara também, o irmão mandou um áudio de estar ouvindo
Mas quando ele falou o áudio que estava ruim, eu tinha melhorado depois. Ele mandou antes, eu melhorei depois. Né? A Maria, lá de Vespasiano, também mandou um áudio falando que estava pegando limpinho lá em Vespasiano. Né? Irmão Lafayette também, irmão Lafayette mandou um áudio lá de Passos, falando que estava ouvindo também limpinho a rádio. Né? E isso pelo aplicativo e pelo site. É claro que a rádio não pega lá, pelo aplicativo e pelo site. Então, tendo aplicativo e tendo site, pega em qualquer lugar do mundo, Japão, não sei onde for, onde tiver internet. Então, graças a Deus, né, irmãos? Quem tiver essa possibilidade de acessar, né, em alguns lugares os irmãos deram graças a Deus, porque a rádio não entrava, então tem internet, tem aplicativo, vai e ouve a rádio. E falando nisso, irmão Lafayette, ele vai estar conosco nesse final de semana para tomar a Santa Ceia. Vai vir de Passos, vai ficar aqui o final de semana, na segunda mês já vai embora para continuar o trabalho que ele está fazendo lá. Mas vai vir para tomar a Santa Ceia, lá de Passos. Um desses irmãos que eu vou batizar, o nome dele esqueci o nome dele, meu Deus, irmão Maciel. Irmão José Maciel. Ele mora lá no bairro Serra Azul de Sarzedo. De lá da casa dele, aonde ele mora, até a porta da igreja, dá uns 2 quilômetros e alguns metros. 2,5 km, 2 quilômetros, 300 metros. Ele vai a pé e volta a pé. Caminho. Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Vai a pé e volta a pé. Quem entendeu, irmãos? Amém. E nós nem batizamos ele ainda, vai batizar agora. Não falta um culto, desde quando Deus abriu a igreja dele. Amém. Quase 60 anos de idade. Vai a pé e volta a pé. Vai a pé e volta a pé. O culto começa às 7h30 da noite, na terça, na quinta. Ele sai às 5 da tarde, vai caminhando devagarzinho até chegar. Chega em casa às 11 da noite, por aí. Mas não perde um culto. Isso é uma vergonha para muitos irmãos. É uma vergonha para muitos irmãos que moram perto da igreja. É uma vergonha. Eu sinto envergonhado. Para muitos que moram perto da igreja. E às vezes não precisa nem pegar ônibus. Tem carro. Às vezes tem carro. Tem moto. Tem moto, tem carro. É uma vergonha. Eu sinto envergonhado. Depois abre a boca que creu na mensagem. Abre a boca que creu na mensagem, que é um cristão. Muito bem. A representação da mulher na Bíblia. Eu quero falar nesse tema, irmãos, mas dentro de um prisma de escola, que é um assunto que deve ser mais falado do que pregado. Porque pregar demanda certos movimentos e tudo mais. Às vezes a pregação, a unção envolve o pregador, acelera um pouco o ritmo das palavras e acaba o povo entendendo alguma coisa fora ou mal colocada. Mas como é um assunto que precisa de atenção, porque vai mexer muito com as irmãs, com as mulheres, não no sentido pecaminoso, mas no sentido de posicionamento, no sentido de posição. No sentido de posição. Agora, eu quero mostrar para os irmãos que a mulher, ela foi criada para o homem. O homem não foi criado para a mulher. Mas a mulher foi feita para o homem. O homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Diz o irmão Branham.
foi criada para ser a sua adjuntora, para ser a sua parceira. E, no entanto, quando Deus fez Eva, Deus não fez Eva na criação. Eva não é uma criação original de Deus. Eva é um subproduto da criação. Eva não foi criada como Adão foi criado. Deus pegou o pó da terra, fez o homem e depois soprou no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida. E tendo vida, ele se tornou alma vivente. Feito isso, no sexto dia, no sétimo, Deus descansou. Deus não fez Eva. Quem está entendendo, irmãos? Deus não a fez. Deus fez o homem no sexto dia. No sétimo, Deus descansou. Deus não tinha feito Eva ainda. Eva não tinha sido feita. E, no entanto, Adão, ali no Éden, representa diretamente o Filho de Deus. Adão. E, no entanto, depois da queda, Adão não veio a ser o pai de todos os viventes. Mas Eva veio a ser a mãe de todos os viventes. Agora observe que quando Deus fez o homem, criou o homem passou a ser uma criação original de Deus, porque foi algo feito da palavra falada de Deus. Amém. Eva não foi criada pela palavra falada. Deus pegou um homem que já tinha sido criado pela palavra falada, que era Adão, e pôs esse homem a adormecer, e quando esse homem dormiu, Deus tirou do lado dele, da sua quinta costela, tirou um pedaço da criação, um pedaço de Adão, e desse pedaço da criação, Deus formou Eva. Amém, irmãos? Amém. Por isso que Eva não era criação original. Eva é um coproduto, um subproduto da criação original. Não se sabe quanto tempo Adão ficou sozinho andando no Éden para cima e para baixo. Porque Adão, depois de criado, ele teve um trabalho a ser feito lá no Éden, em colocar nomes aos animais. E ele deu nome a todos os animais que ele vira. E depois de tudo isso, governando o Éden, governando tudo, ele olhava as brincadeiras, olhava os animais brincando entre si, um tigre e outra tigre, um leão e a leoa, uma égua e um cavalo. Ele viu os animais de pares em pares, ele viu um macho e fêmea se regozijando ali, brincando por ali, e olhava para ele, para o lado, e não tinha ninguém igual a ele, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, observe que Deus descansou no sétimo dia da sua criação. Ele não tinha que criar mais nada. Ele descansou no sétimo dia, porque no sexto dia ele fez o homem e acabou. Deus não tinha que criar mais nada. E eu vou dizer para você que desde então Deus não criou mais nada. Deus não criou mais nada. Você sabia disso? Você sabia que desde quando Deus fez Adão descansando no sétimo, de lá para cá ele não criou mais nada? Tudo que ele fez foi pegar algo da criação,
Ah, pastor, mas ele transformou a água em vinho, mas a água já tinha sido criada. Amém. Ah, pastor, ele transformou, aumentou os pães, mas já tinha tido trigo. O trigo já era criação. Amém. Ele só pegou algo da criação e multiplicou. Amém, irmãos? Amém. Ah, pastor, mas ele criou os peixes, aumentou os peixes. Sim, pegou, mas já tinha pegado 2 peixinhos. Era criação. Ele não criou nada, só multiplicou o que tinha criado. Amém, irmãos? Verdade. Porque tudo já tinha sido criado. Então o que Deus fez depois disso? Pegar algo da criação e reproduzir. Então quando ele já tinha descansado o 7º dia, já não tinha que criar mais nada, ele disse, eu não posso criar mais nada. Então vou fazer o seguinte, vou pegar algo da criação, que é Adão, vou fazer eu dormir e tirar dele uma mulher. Amém, irmãos? Amém. E tirar da criação. E quando Deus tirou a mulher de dentro do homem, a mulher não é e nunca foi e nunca será uma criação original de Deus. É verdade. Ela é um subproduto. Ela é um coproduto. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Isso para uma cristã, para uma mulher de Deus, para uma mulher temente a Deus, isso não abala ela. Isso não entristece. Isso apenas faz com que ela exalte a Deus pelo seu plano. Amém, irmãos? Vejam bem, existem umas expressões na mensagem que às vezes se as pessoas não tiverem equilíbrio espiritual, não vou dizer emocional, que isso não, emoção é com os pentecostais, mas um equilíbrio espiritual vai entender mal o que o irmão Bernardo quis dizer com aquilo. Claro que Eva foi salva quando Eva fez aquela terrível coisa, mas o profeta usa uma expressão numa mensagem que eu vou ler daqui a pouco para vocês, onde ele diz, Eva deveria ter sido queimada junto com a serpente. Quem já leu isso na mensagem? Não é, né? Eva deveria ter sido queimada junto com a serpente. Foi uma expressão que o irmão Branham usou ao entender que Eva trouxe toda essa desgraça ao mundo. Essa desgraça ao mundo, tudo é por causa de uma mulher, irmãos. Você fala assim, não é por causa do homem, não é por causa do homem. É por causa de uma mulher. Pastor, que isso? Está colocando tudo sobre as mulheres. Então, discute com Adão, discute com Paulo. E Adão não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Quem entendeu, irmãos? Discuta com Paulo. Então, toda essa desgraça, todo o hospital que você vê, toda a penitenciária que você vê, todo bebê que nasce com problema, morto, todo cemitério que você vê por aí, todo manicômio, todo presídio, coloque na sua cabeça, uma mulher provocou isso. Uma mulher provocou isso. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma mulher provocou isso. Uma mulher saiu da sua posição. Uma mulher saiu do seu posicionamento. Uma mulher. Mas existe algo aí, gente. Existe algo aí. Porque você fala assim, pastor, mas uma mulher fez tudo isso. Sim, uma mulher fez tudo isso. O profeta diz, o profeta irmão Branham fala assim, se você vê uma viatura correndo atrás de um bandido, lembre-se, uma mulher fez isso. Se você vê um velório e todo mundo chorando, lembre-se, uma mulher fez isso. Porque tudo isso foi provocado por causa da desobediência lá atrás. Quem entendeu, irmãos? Uma mulher fez isso. Mas a mulher fez isso porque tinha que fazer. Porque ela foi criada com condições para cair. Ela foi criada com condições para cair. Adão não podia cair. Adão é uma criação original, produto da palavra falada de Deus. Mas Eva não. Eva foi feita, criada com qualidades para cair, para ser sediada.
Sabia disso? Amém. Nós vamos ler na mensagem. Então observe bem que nós lemos aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, que Paulo estava dizendo o seguinte, que a igreja que começou ali deveria ficar atenta, deveria ficar de olho na palavra, porque Paulo estava trabalhando o tempo todo para apresentar ela como uma igreja pura, sem mancha. E por que não uma virgem? Pura, a um saber o marido. Mas essa virgem pura é através da palavra, amém, irmãos? Amém. Através de uma mensagem pura, de uma palavra pura. Porque a mulher na Bíblia representa a igreja. A igreja representa a mulher. E Eva ali no Éden representa a igreja que caiu. Observe que o irmão Branham chega a dizer que Deus novamente levanta uma igreja. Porque aquela igreja que Deus deu para Adão, aquela mulher que Deus deu para Adão, aquela mulher, aquela igreja caiu. Mas ela foi feita com condições para cair. A mulher foi feita para cair. Ah, pastor, mas se o senhor fala isso numa congregação da qualquer denominação por aí, isso não vai soar bem. O profeta de Deus falou, a mulher foi feita para cair. Amém. Nenhum outro ser no Éden poderia ser usado para queda. Nenhum bicho, nenhum animal, nem nada. Adão não podia, porque ele era produto da palavra falada. E Adão não podia ser enganado. Quem entendeu, irmãos? Mas a mulher foi feita com condições para cair. E, na verdade, pontualmente foi feita para cair. E você sabia que a mulher carrega isso até hoje? Amém. É verdade. Ela carrega isso até hoje. Então, Deus, através do seu primeiro filho, Adão, a sua mulher que foi dada a ele, para ser uma ajudadora, auxiliadora, para estar ao lado dele, caiu, transgrediu. Claro que tudo isso estava dentro dos planos de Deus, para Deus mostrar sua redenção, amém, irmãos? Para Deus vir a ser um redentor, para Deus vir a ser um salvador, para Deus vir a ser um curador. Claro que tudo isso tinha que acontecer. E para isso acontecer, tinha que ter um elo fraco ali. Quem está entendendo? Amém. Tinha que ter um elo fraco ali. Não se cai uma casa se algum lugar na casa não tem uma deficiência. Se tem uma coluna, alguma coisa, não se cai uma casa se o terreno, uma coluna, alguma coisa não está com uma deficiência para cair. Então não poderia haver queda se não tivesse no Éden uma deficiência para Satanás usar para trazer a queda. Mas nem Satanás sabia que mesmo ele fazendo isso, estava fazendo trabalho para Deus. Porque Deus precisava ser salvador. Deus precisava ser salvador, mas não tinha ninguém perdido. Deus precisava ser um libertador, mas não tinha ninguém para ser liberto. Deus precisava ser um curador, mas não tinha ninguém doente. E se ele ficasse somente com esses atributos guardados nele, não teria como nós saber quem era Deus. E Satanás deu um empurrãozinho. Então tinha que ter algo no Éden, Deus tinha que fazer algo que tivesse um meio, uma forma, que pudesse então trazer uma queda. E a mulher foi exatamente este alvo que Satanás buscou. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Satanás rodou todo o Éden. Olhou tudo. Olhou cada animal, cada ave, cada ser. Ele disse, nenhum desses eu posso usar.
Mas ele olhou a mulher, amém, e na mulher podia. Não é que no plano de Deus tinha alguma falha. Não é que no plano de Deus tinha alguma falha. Quando Deus fez Eva, Deus não criou Eva, Deus fez. Existe criação e existe uma coisa que é criada e uma coisa que é feita. Quem entendeu, irmãos? Amém. Quando você cria é diferente. Quando você faz é diferente. Você pode criar na mente e fazer com a mão depois. Quem entendeu, irmãos? E Adão foi a palavra falada. Adão foi a palavra falada de Deus. Quem está entendendo? Amém. Então, quando a palavra falada se tornou carne, materializou, vindo do pó, lá estava a palavra falada feito carne. E depois disso, Deus pega essa palavra feito carne, Deus pegou Adão, fez ele dormir novamente e tirou um pedaço, uma costela de Adão. E dessa costela, foi dessa costela que Deus fez a Amém. Quem está entendendo? Amém. Então observe, Deus pegou uma coisa que estava criada e fez. Tirou um pedaço e fez. Amém. Então observe, você fala assim, mas por que Deus não podia criar, pastor? Não, ele não podia criar porque estava tudo criado. Está descansando no sétimo dia. É um descanso eterno. Amém, irmãos? Amém. Não tinha mais nada para criar. Então observe bem que a mulher, ela é um coproduto, um subproduto. Ela é tirada do homem. Você pode observar que pode procurar o melhor médico, pode procurar o melhor cirurgião, qualquer pessoa, um raio-x, você pode observar que todo homem tem uma costela a menos do que a mulher. A mulher tem uma costela a mais. Verdade. Quem entendeu, irmãos? Amém. Então observe bem que ela é um coproduto. Ela é um coproduto. Não, a mulher saiu de dentro do homem, enquanto que o homem saiu de dentro de Deus. A mulher saiu de dentro do homem, enquanto que o homem saiu de dentro de Deus. Quem está entendendo? Irmãos, isso é profundo. Então observe bem que ela então se tornou um coproduto. Por isso que Paulo lá na frente diz, olha mulher, não é Cristo que é seu cabeça não, tá? Seu cabeça é seu marido. E o cabeça do marido é Cristo. Amém? Amém? Não é Jesus que é a cabeça da mulher, não. A cabeça da mulher é o marido. O marido é o cabeça da mulher. E Cristo, cabeça do homem. Amém. Quem entendeu, irmão? No Éden, quem é o cabeça de Eva não é Deus, é Adão. E Deus de Adão. Amém. Quem compreende isso? Amém. Então, vejam bem. Então, Eva se tornou um coproduto. Então, na mensagem, um resumo das 7 eras da igreja, no parágrafo 10, como nós lemos, então, o livro de Apocalipse, que é o início das eras da igreja, o início da igreja, então Deus envia para nós o segundo Adão. Deus envia para nós o segundo Adão. Quem é esse segundo Adão? Jesus Cristo. Da mesma maneira que Adão foi feito, olha Jesus sendo feito também. Pela palavra falada de Deus. Pela palavra falada. Tanto o primeiro como o segundo. Adão e Jesus, o segundo Adão. Palavra falada. O anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o segundo Adão também é a palavra falada de Deus. Agora manifestada em carne. E então ele veio. Então esse filho, esse segundo Adão, veio para buscar uma noiva, uma igreja, uma mulher. Amém, irmãos? Amém. Uma mulher. Então, Deus tirou Eva da onde? Da costela que estava do lado esquerdo de Adão. Eva estava dentro de Adão para começar. E você não pode ser de Cristo
se você não estivesse dentro de Cristo para começar. Amém. Porque Paulo disse que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém. Então, ele veio para buscar uma igreja, uma noiva. Uma igreja. E esta igreja deveria sair de dentro do segundo Adão, como a Eva saiu do primeiro. Oh, Deus soberano. Então essa noiva estava dentro de Jesus. Assim como Eva estava dentro de Adão. Amém, irmãos? Então como que Deus poderia tirar essa noiva que estava dentro de Jesus? Se a Bíblia diz que estávamos nele antes da fundação do mundo, então tínhamos que sair para fora. Tínhamos que sair para fora. E como poderíamos sair para fora? Bom, estávamos dentro dele. Isso é profundo para falar. Estávamos dentro dele. Em primeiro lugar, lá antes que o mundo existisse, estávamos sendo parte dos seus pensamentos. Depois tornamos os seus atributos. E seus atributos se tornou manifestos vindo aqui em carne. Amém, irmãos? Amém. Mas a noiva estava dentro dele. E ele é o próprio livro. E ele é o livro da vida do Cordeiro. Os nomes dos eleitos estão nele. Amém. Então essa noiva, essa mulher, esta igreja que estava dentro dele, assim como Eva estava, tinha que sair para fora. Então como que essa igreja sai para fora? Essa igreja noiva, porque essa igreja noiva não é como Eva era, porque Eva saiu de dentro de um corpo imaculado. Eva saiu de dentro de um corpo imaculado, sem rugas, sem manchas, sem nada, porque Adão era a palavra falada de Deus. Amém, irmãos? Porém, essa noiva que estava aqui na terra, ela estava toda suja, imaculada, estava toda em pecado. Viemos ao mundo falando mentira, com desejos carnais, no mundo todo. Quem entendeu, irmão? E esta noiva que ele viria para redimir, deveria sair dele por um processo de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E a noiva saiu dele lá no Calvário. Quando Jesus estava lá no Calvário, foi ali que a noiva saiu. A noiva saiu de dentro dele ali. Porque quando aquele homem, aquele soldado jogou aquela lança, o que saiu dele? Água. Água é justificação. Água é justificação. Depois saiu sangue, e sangue é santificação. E depois rendeu o Espírito. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então, quando Jesus Cristo estava morrendo, estava saindo água, estava saindo sangue, estava saindo o Espírito. E quando ele rendeu, a noiva estava saindo. A noiva estava sendo saída naquele momento, porque naquele momento estava sendo efetuado o ato da promessa. Tínhamos que ser justificados, porque nós não podíamos pagar o preço. Nós não podíamos pagar. Então a gente fala, eu te perdoo. Amém. Justificado. Eu não podia fazer nada em troca. Nada. Então ele disse para mim o seguinte: então eu te justifico. Eu te aceito assim mesmo. Mas eu sou imundo, eu sou impuro. Mas o meu sangue te santifica, te limpa. Mas como é que eu vou ter o Espírito do Senhor para ir no céu? Eu te batizo no Espírito Santo. Então a noiva saiu de dentro dele. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. As
3 obras da graça. E ali sai a noiva do Senhor Jesus Cristo. E quando uma pessoa se converte, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, sendo revelado no coração, ele se arrepende, tem um arrependimento sincero, e logo ele batiza na água em nome do Senhor Jesus Cristo como um testemunho público que aceitou sua salvação. E se ele for arrependido verdadeiramente, naquele momento ele é justificado. Justificado pela fé.